E na aula de hoje a gente vai falar sobre como melhorar o traço. E essa é uma questão bem recorrente, tanto na pesquisa que eu fiz com quem está participando do Bora Desenhar, então eu fiz lá nos grupos de WhatsApp, e aí a galera respondeu: "Ah, quais as dúvidas e tal, o que que vocês querem com o Bora Desenhar?". E aí muita gente está perguntando: "Ah, eu gostaria de melhorar o meu traço". E melhorar o traço é uma coisa muito ambígua, né, porque a ideia que vocês, né, como alunos, como estudantes, têm de melhorar o traço, às vezes ela pode ser: "Eu gostaria de melhorar o meu jeito de desenhar, eu gostaria de melhorar a qualidade da minha linha", né, eu gostaria de fazer com que a minha linha estivesse um pouco melhor, ou ela pode ser que, tipo assim: "Ah, eu gostaria de melhorar o estilo do meu desenho, eu gostaria de o estilo do meu desenho fosse um pouquinho melhor, fosse um pouquinho diferente, talvez eu quisesse fazer alguma coisa, diferenciada". E aí a gente vai abordar alguns tópicos meio que de ambas essas opções nessa aula de hoje. Só que é claro, né, eu posso falar aqui durante 30 horas, eu posso falar durante 45 horas, eu posso fazer 850 aulas ao vivo, e nenhuma dessas aulas vai surtir nenhum efeito no teu jeito de desenhar se tu não praticar. Não adianta tu ficar assistindo 1 milhão de vídeos, tu zerar o YouTube em vídeos gratuitos e não praticar, que daí tu não vai melhorar em nada, absolutamente nada. Então tem bastante coisas que vocês poderiam estar praticando, tem bastante sugestões que eu já fiz durante os outros vídeos, e são vídeos que tu pode assistir na velocidade número 2. Inclusive eu acho que eu falo melhor na velocidade número 2. Infelizmente, naturalmente eu não tenho como conseguir fazer isso, né, o meu cérebro não funciona nessa velocidade, infelizmente. Mas então, na aula de hoje a gente vai falar sobre como melhorar o traço, e eu acho que talvez diferente das outras aulas, essa é uma aula que ela é muito mais prática do que as aulas anteriores, né, então eu vou falar um pouquinho da teoria, mas é muito sobre a prática, né. E aí tem aquela velha frasezinha de para-choque de caminhão, né, que a linha é só um ponto que saiu para caminhar, e aí a gente vai tratar, né, inclusive a gente vai pegar emprestado algumas coisas da aula de finalização, né, sobre como finalizar os trabalhos. E a linha, ela é super importante pra gente, né, então a maneira com que a gente faz a linha, se a linha vai ficar boa, se a linha vai ficar bonita, a gente acha que desenhar, né, e fazer o finalizar um trabalho é só contornar um trabalho. Na verdade, a linha, ela precisa ter uma estética em si, né, ela precisa ter certos pormenores que quem é iniciante, às vezes, não presta atenção. A gente olha o trabalho de um artista e nem sabe por que que a gente gosta disso. A gente gosta porque a linha dele é feita de certa forma, ele coloca certos pesos, ele faz certas texturas que a gente acha bonita, né. E a linha, ela tem uma capacidade muito grande de, fazer com que, com poucos traços, a gente identifique completamente uma forma. É como a gente está vendo essa moça, né, então a gente consegue identificar ela como uma mulher do lado, e a gente tem aqui o quê? 3, 4 linhas representando tudo isso. Nem é um desenho completo, mas o nosso cérebro, ele tem uma capacidade tão grande de conseguir pegar esse mínimo de informação e processar e fazer com que a gente entenda. Então, muitas vezes, quando vocês falam de melhorar a linha, é melhorar essa estética de desenho, é melhorar a capacidade de síntese de vocês. Porque tu não precisa fazer um desenho com 1 milhão de linhas, isso não vai fazer o desenho ficar melhor. Então, a estética não tem a ver com isso, né. Eu já falei em outra aula aqui, né, uma das outras aulas de aquecimento, que quando a gente vai mostrar o nosso estilo para as pessoas, a gente está mostrando para elas através dos nossos olhos. Então, a gente está mostrando o mundo através dos nossos olhos, a gente mostrando para elas na nossa visão de mundo, a gente está fazendo com que elas entendam qual é a estética que a gente acha bacana, né. Então, isso é super importante a gente poder entender que, a linha, né, ela faz parte dos elementos do design, né. Então a gente tem 7 elementos do design, 7 pecados capitais do design, né, que é o ponto, a linha, a forma, o espaço, a forma 3D, os padrões, né, as texturas e a cor, né, e a linha, ela faz parte disso, né. Então a gente pode ver que tem 2 formas aqui, que a gente integra, né, a ideia de forma bidimensional e a ideia de forma tridimensional nisso, né. Então a gente tem os pontinhos, né, a linha que é conectando os 2 pontos, né, o ponto que saiu para caminhar, a forma bidimensional, o espaçamento, a forma tridimensional, padronagem e cor. E a gente não precisa utilizar todos os elementos de design nos nossos desenhos, não quer dizer isso, não, esses são os elementos de design, não fui eu que inventei, não foi
meu pai que inventou, não foi meu tio que inventou, então isso a gente pega emprestado do design gráfico, isso está bem pré-estabelecido aqui. E aí eu tenho certeza que se tu quer desenhar só mangá, tu deve estar pensando assim: "Nossa, eu só queria desenhar umas meninas de mangá, eu só queria desenhar uns cara bombado, e o que que eu quero a ver com elementos design?". É porque, tipo, tu tem que absorver conhecimento, né, filhão. Tu tem que entender as coisas que tu está fazendo. Então, se tu, como desenhista, quer ser somente uma máquina de xerox, eu peço gentilmente que tu se retire, porque eu não quero máquina de xerox, eu quero uma pessoa que pelo menos entenda o que ela está fazendo, ela seja capaz desse pensamento crítico, né, de conseguir formular, de conseguir perceber, de conseguir analisar o que ela está fazendo, né. Então, fazer um desenho bonito, né, fazer uma menina de anime, fazer um menino de anime, tem muito mais, né, sobre a camada do que simplesmente a gente copiar o desenho de outro artista, a gente de fato precisa entender tudo o que a gente está fazendo, né. E para a gente melhorar o nosso traço, né, uma das coisas mais práticas que eu posso trazer, e eu já pego emprestado de uma aula anterior, né, é o tipo de pegada que a gente vai ter na nossa mão, né, e aí isso aqui é um problema fundamental de quem está começando a desenhar, porque a primeira coisa que as pessoas fazem é fazer a mão de ogro, que é literalmente isso aqui, ó, é tu pegar o teu lápis, mas tu pegar ele bem na pontinha do lápis, assim, ó. Então esse tipo de pegada é a pegada que vai fazer com que, tu vai ter muita precisão, né, mas as tuas linhas elas vão ficar muito marcadas no papel, ao ponto de que se tu precisar corrigir, se tu precisar apagar, ela vai ficar aquela sombrinha da marca ali, né, ela não vai apagar de verdade, ela vai ficar aquele restinho de grafite sempre marcando, vai ficar aquele buraco no papel que vai passar pelas tuas próximas 4 folhas, né. E aí, geralmente isso também ocasiona aquele problema do tipo, de eu chegar para corrigir o trabalho de um aluno e não dá para corrigir direito, porque ele já apagou tantas vezes que a borracha começou a comer o papel, né, então começou a tirar o papel de cima, daí já é difícil de corrigir, né. Então, para que a gente comece a fazer trabalhos um pouquinho melhores, a gente também tem que, mudar um pouquinho da nossa pegada, né, o jeito que a gente pega o nosso lápis, né, a caneta, etcétera, né. A caneta principalmente porque a caneta, se tu pegar ali com a mão de ogro muito pesada, ela vai quebrar a ponta, que é uma ponta de feltro bem fininha, né. Então o padrão é pegar um pouquinho mais para cima, mas se mesmo assim, pegando mais para cima, tu ainda tá fazendo essa essa linha super pesada, aí eu indico que tu pegue ela um pouco mais para cima, tu vai perder um pouco de precisão nisso, mas tu vai ter linhas que elas vão ser absolutamente mais leves no teu desenho. E pra gente que começa a desenhar, ter linhas mais leves é super importante, porque a gente vai trabalhar com camadas, né. Então a primeira camada é a estrutura básica, o desenho gestual, depois a gente vai passar a borracha de leve, vai fazer uma camada de anatomia, a gente vai fazer uma camada de roupas, a gente vai fazer uma camada de luz e sombras, a gente vai trabalhar com várias camadas. Eu não tô falando só no desenho digital, porque daí, beleza, pode literalmente fazer camadas e deixar as outras mais fracas. Mas no papel mesmo a gente vai trabalhar com várias camadas, então é importante a gente ter essas camadas limpas, né. Se a camada de baixo tu fez com a mão de ogro, a camada de cima ela vai ficar cada vez mais suja, e aí tu vai sujar a tua mão, tu vai sujar a tua mesa, vai sujar a tua cara, vai sujar a tua casa, a tua mãe vai te mandar embora. Esse tipo de coisa vai com certeza acontecer quando tu estiver fazendo esse trabalho. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também é a relação, né, cotovelo e mão, né. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é de quando a gente está desenhando na mesa, é tentar principalmente não apoiar somente a mão quando estiver desenhando, porque a gente vai acabar fazendo linhas muito curtinhas. Se vocês querem melhorar o traçado de vocês, se querem melhorar as linhas de vocês, a qualidade de linhas, é melhor que a gente tenha as linhas maiores, né? Porque linhas curtas, geralmente a gente também vai ter linhas peludas, linhas marcadas. Então, em vez de apoiar a mão, a gente apoia o cotovelo, porque daí a gente consegue fazer um arco muito maior. E a outra dica é sempre fazer com que este arco, né, essa linha, ela seja pro lado de fora do corpo, não sempre pro lado de dentro, né? Porque também pro lado de fora a gente consegue fazer um arco muito maior, né, e muito, mais interessante para os nossos próprios trabalhos. Então a gente vai fazer muita coisa, a gente tem que praticar bastante coisa para a gente poder melhorar o nosso traçado, melhorar o nosso jeito de desenhar, para que a gente possa de fato conseguir chegar no processo de fazer um desenho que ele vai ser um desenho, completo, né. Então, demanda muito tempo, muita prática para a gente poder chegar num ponto, que é esse ponto aqui em que a gente imagina uma posição, estuda qual é o ângulo melhor para poder fazer ela, e a partir disso começa a construir em cima desse desenho, fazendo anatomia, fazendo luz e sombra e eventualmente chegando até o processo de colocar as cores em cima do desenho também, né. Então, isso é uma coisa que ela demanda muito trabalho, né. E aí eu tenho certeza que
é mais ou menos o objetivo de todos vocês que estão chegando nessa aula, é de conseguir realizar e conseguir colocar no papel o que está dentro da cabeça de vocês, e aí esse também é o foco de grande parte da frustração de vocês com relação ao processo de desenhar, né. Muitos de vocês desenham durante muitos anos, mas mesmo desenhando durante muitos anos ainda parece que estão patinando, né. E aí, isso é o que eu chamo de ser um eterno iniciante, né. Então é porque a gente mesmo desenhando durante muitos anos, a gente ainda comete os erros de um iniciante, e aí é muito por uma falta de método, é muito por uma falta de direcionamento, a gente está tentando atirar para todos os lados, tentando aprender todas as coisas ao mesmo tempo, ao invés de chegar a um processo um pouquinho mais cadenciado de desenvolvimento, né, que é o mais ou menos o foco das nossas aulas de aquecimento e também o foco das aulas do Bora Desenhar. Mas aí quando a gente está praticando esse processo de fazer linhas, a linha mais padrão que a gente encontra, que eu encontro muitos alunos fazendo quando começam, é esse processo de fazer a linha peluda, que é aquele de ir e voltar com lápis, ir e voltar com lápis, ir e voltar com lápis. Então tu acaba criando as linhas peludas, linhas meio quebradinhas, né, e aí ela não tem uma estética bonita. Se tu faz ela com caneta nanquim, ela se sobressai demais, ela fica estranha, em suma ela fica feia. Então ela não o processo de arte final, o processo de desenho, ela, como eu já disse em outra ocasião, ela tem, a sua função, mas ela não é uma função necessariamente de contorno, ela é mais uma função de textura. Da mesma forma, a linha tremida, que é a linha, ela pode ser utilizada para determinadas texturas, mas normalmente ela acontece com gente que ela está tentando pegar o lápis bem na pontinha e fazer uma linha mais precisa, mas devagar. E ao fazer devagar, a gente começa a tremer muito a mão, e aí acontece essa linha tremidona, né. Outra coisa que acontece muito é esse ponto que a gente cria quando a gente pausa uma linha. A gente está fazendo uma linha com nossa mão, né, e a gente parou essa linha, principalmente com caneta, né, a gente parou essa linha e depois a gente tira do papel e a gente vê que criou um pontinho bem no ponto onde tu fez essa pausa e depois tu tem que recomeçar, mas aquele ponto vai ficar presente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e muitas vezes a maneira com que a gente vai conseguir fazer isso é quando a gente começa a treinar melhor esse processo de apertar a caneta e soltar, que ele vai criar essa linha mais fina. Então quando a gente está fazendo uma linha que a gente tem que parar, normalmente a gente tira rapidamente a caneta do papel e ele vai criar essa pontinha mais fina, e aí é mais fácil de tu retomar a tua linha com a espessura correta, né, inclusive isso vai ser bem importante para os exercícios que eu vou fazer, mais para frente para mostrar para vocês. Outra coisa que é importante de vocês tentarem fazer, tanto no lápis quanto na caneta, né, é variar a pressão que vocês imprimem, né. Então, isso aqui é não necessariamente para a fase de rascunho, mas mais para uma fase de finalização de trabalho, quando a gente pressiona e aí a gente tem a capacidade de deixar a linha um pouquinho mais fina, um pouquinho mais grossa, isso é bem importante para a nossa finalização, e a gente tem que ser capaz também de conseguir trabalhar com linhas mais orgânicas ou linhas mais duras, que elas vão dar resultados bem diferentes para a gente, ter exercícios, né, a gente pode trabalhar exercícios diferentes que vão trazer um pouquinho dessa variação de linha, né. Lembrando sempre que isso aqui é a estética das nossas linhas, não necessariamente a ver com os nossos estilos de desenho, a gente pode até fazer, eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos de estilos, de como trabalhar e como evoluir o estilo de desenho, que inclusive eu já falei sobre isso em uma outra aula de aquecimento, mas eu retomo para cá, porque eu acho que tem muito a ver também com esse processo de melhorar o nosso traço, melhorar o jeito que a gente vai fazer os nossos desenhos, né. E a gente chega na primeira parte prática, né, na primeira, tipo, os outros também a gente pode considerar como exercícios práticos, né, a gente sempre pode qualquer exercício que a gente fizer, de fato, né, eventualmente a gente vai estar melhorando a nossa linha, desde que a gente sempre lembre que esses exercícios não são exercícios que são pra gente, fazer um desenho para publicar no Instagram, para publicar no Twitter, o objetivo não tem que ser esse, né. Se você está fazendo dessa maneira, provavelmente vai demorar muito mais tempo para conseguir evoluir. Cada exercício que a gente fizer, ele é um tijolinho, né, mais um tijolinho na nossa estrada para melhorar o nosso desenho. Então os nossos exercícios, eles têm que ajudar a gente a evoluir certos aspectos. Se tu não consegue desenhar seres humanos, então, pô, vamos focar na estrutura de seres humanos, vamos focar na autonomia, vamos focar em certos aspectos. Não sabe desenhar expressões? Então, beleza, vamos treinar expressões. Mas isso não necessariamente precisa se tornar um post, né? Então, a tua prática de desenho, ela não precisa ser bonita, ela não precisa ser perfeita, ela só precisa tentar te ajudar a melhorar o teu desenho. E por isso que, mesmo com fazendo essas práticas aqui, que eu vou mostrar para vocês, tanto essa que eu estou mostrando agora, quanto qualquer outra, acho que talvez a parte mais importante que tem a ver no desenho, né, no processo de desenhar, não seja tanto a prática, mas eu acho que é a parte
psicológica de desenhar, né, e principalmente dentro da parte psicológica, é entender que a gente precisa errar, né, e errar ensina muito pra gente, né, mesmo no processo de melhorar nos traços, sei lá, entender como é que a gente faz arte final, é importante da gente errar, extremamente importante a gente errar, porque com o erro a gente aprende muito das coisas que a gente não gosta, das coisas que não funcionam para o nosso estilo de desenho. Então é muito, muito, muito importante que a gente erre e acima disso tudo, é muito importante que a gente tenha a tolerância para aceitar os nossos erros e não ter uma crise de ansiedade, de identidade toda vez que a gente faz um desenho que a gente não gosta. Então, cada desenho que a gente não gosta é um passinho, mais próximo que a gente vai estar de desenhos que a gente vai, de fato, gostar do resultado, né. Então a gente vai ter alguns exercícios de traçado que a gente pode fazer, aqui inclusive, né, então, são exercícios que a gente pode fazer antes de fazer uma prática mais séria, antes de fazer um desenho no rosto, a gente fazer uma anatomia, que é exercícios de fazer pressão na caneta, deixar ela mais grossa, deixar ela mais fina, de tentar fazer linhas maiores, mais orgânicas, também trabalhando com a parte da pressão, fazer as próprias esferas, que são coisas difíceis de a gente conseguir fazer com uma certa tranquilidade, né, fazer elas com pressão ou sem pressão também. Então, são muitos processos que a gente pode fazer e são coisas super rapidinhas a gente, exercitar dentro do nosso dia a dia. São tipo, de fato, são coisas que a gente pode fazer muito rapidamente, tipo 5, 10 minutos antes de começar um desenho, da mesma forma que a gente poderia fazer o desenho gestual, que já foi abordado em aula aqui também dentro das práticas de desenho. Então, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente tentar fazer são linhas aqui, ó, linhazinhas horizontais. Pega uma folha de ofício, faz essas colunas aqui, eu fiz 5 colunas, mais ou menos espaçadas. Quanto mais espaçadas elas forem, mais difícil vai ser tu conseguir completar o exercício. Mas então vamos pegar uma coluna aqui e vamos fazer linhas horizontais. Então o processo de fazer linhas horizontais, ele é muito interessante, porque tu está tentando respeitar o espaçamento, então tu tem que, né, tu tem que ser capaz de conseguir te conter ao fazer o final dessa linha, e ao mesmo tempo eu estou tentando fazer linhas que sejam paralelas. Então isso está melhorando a minha precisão ao fazer linhas, e eventualmente eu estou tentando fazer mais ou menos o mesmo espaçamento entre linhas. Então ele está trabalhando muito a minha precisão de linha. Então isso é um processo importante, né, que é super rápido de fazer e vai melhorar muito o nosso jeito de desenhar. Da mesma forma de fazer linhas, né, orgânicas que tenham diferenças de pressão. Então a gente pode fazer ela meio aleatoriamente, desde que ela tenha essa curva, e eventualmente a gente pressiona mais e deixa ela suave, mas sem parar o lápis. Então ele tem que sempre estar contínuo aqui. Então a gente pode fazer essas linhas, isso ajuda bastante a gente melhorar, a fluidez da nossa linha. Da mesma forma, a gente pode precisar o mesmo exercício, tanto de fazer, o mesmo espaçamento, quanto de fazer pressão, né, unindo esses 2 exercícios para fazer linhas mais curvas, né. E aqui o processo de fazer os círculos, né. E esse aqui, ele é ainda mais difícil, muito embora pareça super simples, né, porque para poder fazer isso aqui, ó, geralmente a gente tem que ficar sobrevoando, como eu estou sobrevoando com o mouse aqui, né, sobrevoando em cima do papel antes de desenhar. Então a gente sobrevoa e visualiza mais ou menos o espaço que a gente vai poder fazer o círculo. Isso vai tornar o processo de fazer a linha muito mais fluida e é um exercício que vai nos ajudar muito a fazer este próximo aqui. Então este aqui, ele é um exercício, médio para difícil, por quê? Porque ele começa com a gente fazendo vários pontos na folha de papel e depois tentando unir esses pontos, tentando fazer com que esse ponto vá passear. Então eu começo fazendo primeiro esses pontos menores e eventualmente eu faço esses maiores. Eu giro a folha e faço uma linha maior, mas eu sempre tento sobrevoar primeiro, então eu tento fazer essa distância entre um ponto A e um ponto B primeiro com o meu braço. Então eu faço, né, apoiando o cotovelo, faço essa linha, né, eu visualizo ela e depois eu faço ela. Então o processo de visualizar esse caminho é mais ou menos como se fosse o xadrez, em que eu estou visualizando a minha jogada, né, e depois se torna mais fácil de conseguir completar ela. Então, pra gente, isso é muito importante no processo de finalização. Ainda mais importante para quem vai fazer essa finalização ou quer ter essa qualidade de linha num trabalho mais tradicional, que geralmente é feito com tinta, né, tinta dentro de uma caneta nanquim, tanto ela descartável quanto ela recarregável, ou dentro de uma pena, ou dentro de um pincel, no qual tu não pode errar, né. Tu até pode errar e usar branquinho, usar qualquer coisa para corrigir, mas efetivamente o teu propósito é tentar fazer com que isso seja teu trabalho finalizado, que tu não possa errar, né, que tu não possa, estragar as tuas linhas a princípio, né. Então, esse processo de visualizar e de fazer essas linhas maiores aqui, já é um processo que eu estou falando desde o início dessa aula que a gente está tendo
nesse momento. E agora a gente entrando de fato nas partes práticas, né, eu acho que a gente entra em algumas coisas super interessantes. A primeira delas, é claro, é a gente sempre, estudar o trabalho de outros desenhistas e tentar entender mais ou menos o que eles estão fazendo em termos de forma, em termos de ser tridimensional, né, em termos de fazer a estrutura do corpo, em termos de fluidez de um elemento para outro, né, e isso é importante para a gente. Mas eu acho que a coisa que é absolutamente fundamental para a gente, né, dentro dessas práticas, é o processo de destruir o trabalho de outros artistas muito antes de que a gente possa destruir os nossos próprios trabalhos. Então, aqui, por exemplo, eu peguei um desenho do Wolverine, do João Romita Júnior, e eu, claro, estou fazendo o processo mais digital, né, e aí eu só esmaeci a camada da linha dele e estou fazendo por cima, eu estou contornando por cima, por quê? Não é porque eu quero aprender a copiar o trabalho dele, não, é porque eu quero fazer a arte final, eu quero trabalhar os pesos de uma maneira melhor, eu quero fazer linhas que sejam maiores, e também porque ele é um desenhista que ele tem anos de prática, ele trabalha texturas de forma completamente diferente, ele faz com que as linhas dele tenham pressões diferentes, e ao treinar isso na arte dele, eu posso errar, eu posso testar, eu posso aprender coisas que eu não teria pensado na minha própria arte, né, e é um processo bem rápido de fazer. Então, se eu tivesse que fazer o meu próprio desenho e depois finalizar ele, eu demoraria o triplo do tempo. Então, é mais fácil pegar o trabalho de outra pessoa, já que o foco é precisamente melhorar o meu traçado, melhorar a textura, melhorar uma arte final, então eu pego o trabalho de outra pessoa e faço esse contorno. Eventualmente, quando eu tiver que fazer o meu próprio trabalho, eu já tenho várias decisões tomadas, já sei mais ou menos como representar as texturas, né, e esse processo vai ficar um pouquinho mais fácil, né. Também pelo fato de que quando eu pego o trabalho de outra pessoa, eu tô pouco me lixando para a opinião dessa pessoa e se eu vou estar estragando o trabalho dela, né. Então é um trabalho que não é meu mesmo, então eu não tenho nenhum compromisso com isso, então, geralmente a gente está mais apto a poder testar e errar, né, e de fato, né, cagar o trabalho, né. Então é que nem esse aqui, tipo assim, eu pego um desenhozinho, bem simples, maeço ele e eu posso fazer diversos testes de arte final em cima dele, né. Então eu posso fazer com umas linhas bem padrão, às vezes eu posso fazer com pouco peso nas linhas e ver como é que isso de fato vai ficar, ou eventualmente eu posso vir e testar outras coisas, posso testar, posso fazer texturas diferentes, posso aumentar a espessura da linha e ver o que que eu acho mais legal, né, e ver que tipo de resultado isso vai trazer para o meu próprio desenho, né. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é destruir, né, de fato destruir o trabalho dos outros ao invés de destruir o nosso próprio trabalho, porque isso vai trazer, né, vai ser muito mais fácil de fazer. Outra coisa que é bem interessante, vai ajudar muito tanto na arte final quanto no desenvolver o estilo de vocês, é refazer capas. Aqui eu trouxe capas de quadrinho americano, mas elas poderiam muito bem ser capas de mangá, de manhwa, do que vocês quiserem fazer, porque pelo mesmo princípio que eu trouxe ali anteriormente. Se eu tiver que fazer a minha própria capa, eu vou demorar o triplo do desenho, porque eu vou ter que pensar na composição, eu vou ter que pensar na luz e som, eu vou ter que pensar em diversos elementos. Aqui, quando eu faço esse exercício, o objetivo não é copiar o desenho, não é para te fazer exatamente igual ao desenho, é para te usar a mesma composição, os mesmos personagens, e aí tentar aplicar o teu estilo próprio, da mesma forma que eu fiz aqui. Pô, eu peguei essa capa do Thor, e aí eu fui lá e refiz ela. E aí eu estava tentando utilizar fazer um estilo bem estilizado, bem diferenciado daquele estilo padrão de comics americano, né, então tentava tentando fazer até mais cartoon do que o padrão normal, né. E aí eu estava testando vários elementos, várias formas de fazer luz e sombra, a forma como eu estava representando os músculos, então eu estava imprimindo no desenho o meu próprio estilo, não o estilo do desenhista que estava ali. E aí isso ajuda vocês a ter um atalho muito grande. Então vocês fazem esse trabalho e tentam botar o estilo de vocês dentro disso, né. Então é muito mais rápido de vocês poderem fazer esse tipo de exercício, e aí que eu além do exemplo que a gente que a gente vai visualizar do Thor ali, da composição do Thor e toda essa textura, né, que eu acho que para poder fazer isso eu demorei acho que sendo digitalmente, né, que é um processo um pouquinho mais rápido de fazer, acho que foi 40, 50 minutos para poder fazer esse desenho completo, né. Claro que eu fiz ele correndo, né, fiz ele correndinho, assim, porque eu não queria demorar muito tempo pra fazer ele, só queria testar certas coisas. Então deu uns 40 minutinhos desde do início do rascunho até o processo final de desenho. E é o mesmo processo que eu utilizei para poder fazer essa capa do Homem-Aranha, né, eu fiz o lettering ali, fiz todos os elementos, eu estava testando um estilo completamente diferente, dá para ver
né, a grande diferença de estilo que tem entre os 2, né, eventualmente uma coisa ou outra não estão exatamente iguais. Utilizei essa mesma lógica para poder fazer esse desenho do Batman também, né, então é um exercício que ajuda muito a gente tomar certas decisões com relação ao nosso próprio estilo de desenho e ajuda a gente a evoluir com muito mais rapidez, né. Lembrando sempre que o objetivo aqui não é copiar o trabalho de uma outra pessoa, né. E aí dentro do que a gente também pode melhorar as nossas linhas, a gente pode fazer exercícios específicos para melhorar a qualidade da nossa linha, e aí nesse aqui é melhorar a distância que a gente faz com as linhas, né, a de fazer linhas maiores ou menores. Então, por exemplo, eu tenho essa arvorezinha aqui, né, que eu peguei a partir de uma referência, eu já tinha feito ela, mas para exercício que a gente está vendo aqui, né, então a gente pode ver que ela tem meio que um zigue-zague, né, ela vai para cima e para baixo, né. E geralmente a gente tem que pensar bem onde é que a gente vai começar a nossa linha e onde é que a gente vai terminar nessa linha antes de fazer ela, né. E qual é o ângulo que vai favorecer mais o nosso braço. Então, eu estou sempre falando para vocês que a gente começa de dentro do corpo para fora do corpo e apoiando o nosso cotovelo, não nossa mão, para poder fazer a linha. Então, nesse caso aqui, quando eu estou visualizando, eu penso que o ponto bom para começar seria esse aqui, sendo o ponto A e terminando aqui o ponto B. Então eu vou fazer uma linha que ela vai daqui para cá. Mas agora aqui, ó, para esse lado de fora, eu acho que fazer essa curva interna vai ficar mais difícil. Então vocês vão ver que eu começo daqui, né, eu girei a folha, começo daqui e vou para baixo, porque esse processo se torna mais fácil de fazer dessa forma, né. Então eu troco, não tem problema nenhum, não preciso fazer com a folha estática ali, né. E eu falo isso especificamente porque eu tenho relatos de alunos que já passaram por outras escolas, outros professores, assistiram outros vídeos, e que diz que eles não podem girar a folha, né, o que é um completo absurdo, né, como se o bope do desenho fosse bater na tua casa para te encher de porrada, porque tu girou a folha, né. Então, aqui o objetivo de linhas maiores, para vocês poderem ver de fato, né, ele sendo, feito, né, em vídeo mesmo, esmaecer o trabalho, a gente pode fazer isso várias vezes, tentando tomar aquele cuidado também da pressão da linha, né, para fazer com que o finalzinho da linha fique mais fino, então ele vai ficar mais elegante quando a gente finaliza, e eu fiz aquela troquinha de ângulos ali, sempre girando a folha, né, para favorecer o máximo possível o meu traçado, e vocês podem ver que ali em determinado momento eu parei a linha, mas eu tentei parar ela fazendo com que ela terminasse mais fininha, para quando eu começasse ela novamente, eu tivesse, né, trabalhando com a pressão da maneira correta, né, sem grande dificuldade. Outra coisa que a gente pode fazer é um trabalho de escassez também, isso vai ajudar muito no nosso processo de síntese, de entender que para representar um desenho a gente não precisa de 1 milhão de linhas, a gente pode fazer com poucas linhas. Claro que ele sempre vai ser uma simplificação maior ou menor, mas é mais ou menos como se a gente pensasse que a gente tem uma aljava, a gente tem uma caixinha, e nessa caixa a gente tem, sei lá quantas linhas, 12 linhas, que nem uma caixa de lápis de cor, né, ou que na música da Faber-Castell, de uns 5 ou 6 retas a gente faz um castelo. Então, a gente tem um número limitado de linhas para poder fazer, a gente cria artificialmente isso, e tenta fazer o máximo possível de desenho utilizando pouquíssimas linhas, né, tentando racionar o máximo possível. É claro que, né, ele fica uma simplificação absoluta, absurda disso, mas ele é muito bom para a gente poder, planejar melhor o que a gente vai fazer, visualizar exatamente os elementos que a gente precisa, quais são as partes mais relevantes do nosso desenho. E esse aqui não é um exercício, nem todos esses exercícios aqui, eles não são exercícios que tu tem que levar 6 horas fazendo. Não, são coisas de 15, 20 minutinhos que tu fez um deles aqui, pronto, parte para outra coisa, vai desenhar o teu Goku, vai desenhar o teu Boruto, o teu Naruto, Bleach, sei lá o que tu quiser desenhar, teus furry, faz o que tu quiser, mas sempre integra um pouquinho dessa prática no teu desenho, sempre integra um pouquinho, porque isso aqui vai ser importante para ti. E aí aqui, esse aqui é para os corajosos e avançados, né, esse aqui é mais difícil ainda, porque esse aqui é o exercício de precisão, né, de fazer uma linha realmente muito maior do que as outras, e é o exercício de fazer um desenho com somente uma única linha. Então a gente pode fazer isso, né, passando na mesa de luz, botando o desenho mais esmaecido embaixo, deixando ele mais fraco, sei lá, você pode botar o desenho na janela para deixar, né, transparente, e a partir disso, ó, fazer o contorno, a finalização dele, tentando fazer com que tudo seja uma linha contínua, e ele mesmo assim, né, a gente consiga entender mais ou menos o que que ele está representando, né. E aí para fazer esse exercício também demanda muito planejamento, porque a gente tem que entender, a gente tem que olhar e ver: "Ah, onde é que eu vou
cruzar a minha linha, onde é que eu vou passar, qual é o melhor ponto para eu poder começar. Então aqui também é um processo de a gente visualizar muito o nosso próprio desenho e poder entender o que a gente está fazendo. A gente como desenhista, a gente não é só a pessoa que ela vai lá e vai automaticamente desenhar qualquer coisa. Não, a gente tem que planejar, a gente tem que entender o que que a gente vai, fazer nos nossos próprios trabalhos, né. Então, é que nem aqui, ó, tipo, vamos pegar esse exemplo aqui, que é o exemplo que eu fiz um pouquinho da arte do Vegeta, né, Vegeta e o Nappa, né. Então eu peguei o objetivo, né, exatamente esse planejamento de linhas e fazer as linhas com peso diferente, né. Então, a gente sempre tem que olhar para um determinado ponto e entender onde é que eu vou começar a minha linha, onde é que eu vou terminar minha linha, será que essa linha precisa ser mais grossa ou ela precisa ser mais fina para poder aparecer? Então são processos que a gente tem que entender para poder fazer os nossos próprios trabalhos, né. Então o desenho não é só fazer ele com, não é só traçar a linha ela também tem que ficar bonita quando a gente está fazendo o trabalho. A gente não precisa fazer a linha sempre com a mesma espessura, por exemplo, eventualmente ela vai ficar mais fina, e ao ficar mais fina ela fica mais elegante, como a gente pode ver ali no antebraço do Nappa, né. Então a gente faz linhas mais grossas, linhas finas, ela não sempre tem a mesma espessura, então vocês têm que pensar muito sobre isso, vocês têm que testar muito isso no trabalho de vocês. Outro exercício que eu acho super importante, super relevante para vocês poderem fazer e vai ajudar também muito no estilo de vocês, e eu já trouxe um pouquinho dele aqui, é quando vocês pegam, né, inclusive eu acho que tem vários vídeos no YouTube sobre isso, quando vocês pegam um personagem, por exemplo, eu peguei aqui, o Naruto, né, e pega estilo de outros artistas para poder fazer. Então eu peguei o Naruto, primeiramente tentei fazer ele no estilo do Kishimoto, né, o estilo bem padrãozinho dele, entendendo como é que o Kishimoto faz as distâncias, como é que ele faz os olhos, como é que ele faz o cabelo. Só que eventualmente eu passei de fazer dos estilos de Kishimoto, e aí eu fui testar, por exemplo, o estilo do Dragon Ball, né, o estilo do Toriyama, fui, tipo, trabalhar a estética dele, né, fui pra Demon Hunter, né, fui pra diversos estilos completamente diferentes, né, e a partir disso, né, quando eu pego um personagem e tento fazer no estilo de outro desenhista, eu tenho que entender como é que o estilo desse desenhista funciona, como é que ele faz as linhas dele, como é que ele faz, os olhos, como é que ele faz o cabelo, como é que é a espessura das linhas que ele vai fazer, né, então cada um deles é completamente diferente. E quando a gente faz isso de maneira consciente, quando a gente estuda isso, eventualmente a gente pode aprender alguma coisa que vai ser interessante para o nosso próprio estilo e a gente vai integrar no nosso jeito de fazer de fato, né. Então peguei diversos estilos, né, eu falei Demon Hunter, mas eu sempre confundo Demon Slayer com Demon Hunter por algum motivo, né. Então e aí esse último aqui é um estilo mais anos 90, né, mais anime dos anos 90, que é que tipo tem um cabelo muito diferenciado, os olhinhos muito diferenciados também. Mas então tudo isso eu trago práticas para vocês, tanto para evoluir a qualidade da linha de vocês, quanto para vocês também poderem evoluir o estilo de trabalho que vocês estão fazendo, né. Claro que nada disso pode, é mais importante do que a gente entender como é que a gente vai fazer as formas geométricas, como é que a gente vai fazer os fundamentos de desenho, como é que a gente vai fazer a tridimensionalidade, né, e são coisas de estilo e eu já falei que estilo sempre vem depois de fundamento, né, então fundamento é mais importante que estilo, por isso que vocês têm que focar grande parte do tempo de vocês ao estudar os fundamentos, que é o de fato vai melhorar o trabalho de vocês. Mais uma vez, para quem ficou até aqui, eu agradeço imensamente a tua atenção então é isso, galera. Até mais. Muito obrigado. Valeu.